Graça e paz, povo de Deus. Quem vos sauda, quem vos cumprimenta nesta noite, diretamente aqui da plataforma do YouTube, do meu canal. Quem não se inscreveu, se inscreve. Ativa aí o sininho e dá um like para maior informação, para que o YouTube possa ver a notificação do seu like aí e assista. Hoje nós vamos estar falando, Igreja do Senhor, sobre a grande sabedoria da palavra. Vamos falar aqui hoje sobre o terceiro rei de Israel, cujo nome chamado Salomão, a qual foi o homem mais sábio de toda a Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia aí em casa, abre aí no livro de 1 Reis, capítulo 10, e versículo 1 em diante. Mas vocês que não tiver com a Bíblia, tiver uma pessoa aí do seu lado, procura aí uma Bíblia Sagrada, que é chamado o Livro de Deus, Isaías 34, versículo 16, fala que a Bíblia Sagrada é o livro de Deus, amém? Vamos estar meditando aqui, livro de 1 Reis, capítulo 10, diz assim: tendo a rainha de Sabá ouviu a respeito da fama de Salomão, que se refere no nome do Senhor, veio provar com perguntas e enigmas. Até aqui. Igreja do Senhor, preste muita atenção. Quando a gente leu aqui os 2 primeiros versículos desse texto, chama muita atenção por qual motivo? Quando o rei Davi está prestes a morrer, a Bíblia relata no livro de 1 Crônica, capítulo 22, se eu não me recordo, versículo 8, que Davi ele começou o preparativo para a construção do templo. Deus Senhor aparece para o rei cujo nome chamado Davi, que era pai de Salomão, e fala: o meu servo não poderá construir um templo para a morada, para o meu nome ser glorificado, porque se derramou muito sangue na minha presença, mas cujo seu filho chamado Salomão, ele será o seu sucessor. Eu acho interessante no ministério do rei Salomão, é o terceiro rei da Bíblia, que antes de Salomão pedir todas as demais coisas para Deus, ele pediu sabedoria. Por que uma pessoa ela deve pedir sabedoria a Deus? Para ela saber lidar com situações adversas, difíceis, a qual vai surgir no decorrer da sua vida. Porque quando a gente tem sabedoria, não que a gente foge do problema, porque a gente tem que encarar o problema de frente, mas a gente faz de tudo que quando a gente tem sabedoria, de solucionar o problema a qual surgiu sobre as nossas vidas, que seja na família, que seja na vida financeira, na vida espiritual. A gente não foge do problema, a gente vai de encontro ao problema. E a sabedoria, ela é necessário ter, para você saber sobressair e resolver aquele problema a qual está te assolando, a qual está te afligindo. Mas o que é muito interessante aqui no livro de 1 Reis, é que quando Salomão ele é levantado por Deus, pelo grandão rabino da Galileia, ele começa a propagar, não somente o nome do Senhor, mas o nome dele também. Ele passa a começar a ser uma figura pública diante das pessoas. E quando uma pessoa se torna uma figura pública diante das pessoas, ela tem que tomar muito cuidado. Não somente das pessoas que estão do seu lado torcendo para você alcançar, mas sim também daquelas que estão também de engano, esperando para ver a sua queda, o seu fracasso, ver você cair. Porque a Bíblia chega a relatar categoricamente, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Mas a gente tem que tampar as brechas. Se não tampar as brechas, dá legalidade ao inimigo da nossa alma, que é o diabo. Não é a pessoa que está do nosso lado. Embora tenha pessoas que é usada por ele, pelo diabo, para nos afrontar, para nos perseguir, para nos caluniar, para nos apontar, para tentar fazer de tudo para a gente fracassar e não progredir. Mas quando é levado até o conhecimento dessa mulher, cujo nome chamado a rainha de Sabá, desperta um certo interesse nessa mulher. Quando a gente olha dentro desse texto, é muito interessante enfatizar
Porque naquela época não tinha um meio de comunicação, não tinha telefone, não tinha carro daquela época. Porque a igreja ela tem aproximadamente 3.000 anos de existência, aproximadamente, quase 3.000 anos. E naquela época o meio de comunicação não existia, era só o meio de comunicação era só através de uma pessoa falar para outra pessoalmente, indo até a sua terra, e o meio de sofisticação de pessoas que ocupavam da grande patente da corte, que era rei e rainha, eles andavam de navio e alguns de cavalo, juntamente com seus súditos, pessoas que eram mando. E quando foi levado até o conhecimento dessa rainha na cidade de Sabá, da fama de Salomão e do nome que se refere ao nome do Senhor, a sabedoria que Deus havia dado a ele, despertou um certo interesse no mundo inteiro. E a Bíblia relata que essa rainha ela juntou todos os seus súditos, todas as pessoas que eram mando dela, e foi de encontro do seu objetivo, de encontro do seu sonho. Você que está aí agora, nesta noite, ouvindo essa live, ouvindo a palavra de Deus, eu quero dizer para ti, como ministro do Senhor, como embaixador de Cristo nesta terra, como representante do Rabino da Galileia, não desiste dos seus sonhos. Vai de encontro aos seus objetivos. Tudo que Deus ele prometeu sobre a sua vida, ele vai cumprir, porque Deus não erra na sua escolha. O Espírito, preste muita atenção, eu te digo diante do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em vós, ele não erra na sua escolha. Então, se ele escolheu você e eu, ele escolheu eu e você somente para vencer, progredir, prosperar em todos os aspectos das nossas vidas. Vai de encontro ao seu objetivo, diante de tudo aquilo que Deus te prometeu. Eu tenho certeza que Deus ele vai cumprir sobre a sua vida. Mas o mais interessante, igreja, o ponto-chave desse texto de 1 Reis, capítulo 10, foi que essa rainha, ela perseverou, ela não desistiu, ela não estacionou no meio do caminho. Mas você já percebeu no dia de hoje que a maioria das pessoas, quanto maior a luta ela passa, mais começa a vir a fraqueza, começa a vir um cansaço físico, porque espiritual não cansa, a nossa alma, o nosso espírito não cansa. Mas o nosso corpo físico cansa. Muitas vezes você está sem dificuldade, está passando dificuldade para orar, para clamar, mas a minha Bíblia, a sua Bíblia chega a relatar em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o mesmo Espírito intercede por mim e por você, por gemidos inexprimidos. Continue perseverando, continue buscando, faça igual essa rainha, vai diante dos seus sonhos. E eu tive fazendo aqui o cálculo, sabe quantos dias essa rainha ela percorreu, que tinha de Jerusalém à cidade de Sabá, 2.000 quilômetros. Essa rainha aqui, ela percorreu nada menos que 75 dias de viagem. Aqui a Bíblia não relata se choveu, se fez sol, mas pense no momento de dificuldade que a pessoa passou para chegar diante do seu objetivo. Daí a Bíblia relata que quando ela chega em Jerusalém, o rei Salomão é notificado. E aqui a Bíblia relata que ela começa a perguntar para Salomão, Salomão começa a dar resposta de tudo aquela rainha havia perguntado a ele. Sabedoria não é só na hora de dificuldade, não, igreja. Sabedoria, povo de Deus, a gente tem que ter a todo instante, para que a gente não venha ser enganado. Até mesmo no tempo que nós vivemos hoje, que antecede o arrebatamento da igreja. Jesus está bem perto de vir buscar o seu povo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, todas as pessoas vão contemplar Jesus. Mas alguns vão chorar e alguns vão sorrir. Por que alguns vão chorar? Porque as pessoas que não estão preparadas vão chorar, porque não vai subir. E as pessoas que vão se alegrar, as pessoas que estão esperando Jesus vir. Mas não que exista na Bíblia arrebatamento secreto, isso não existe, viu? Se tiver alguém falando para você que haverá arrebatamento secreto, eu falo de antemão que é falso profeta.
Não existe arrebatamento secreto na Bíblia. Todas as pessoas verá o grandão da Galiléia vindo diante das nuvens. É mais aquilo que eu disse. Alguns vão chorar e alguns vão se alegrar. Amém, igreja? Não desista do seu sonho, tá? Eu vou expressar esses poucos minutinhos aqui para você poder compreender que a sabedoria não é só na hora de dificuldade, mas é todo momento, a todo instante, para que a gente não venha ser enganado. Amém? Quem vos despede nesta noite é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Logo em breve, nós vamos estar postando mais vídeo aí. Amém? Deus abençoe a todos esta noite, em nome de Jesus.